Tudo bem com vocês? Nessa pandemia que está nos assustando, mas vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas atividades. Hoje o que eu trago para vocês é uma aulinha sobre acentuação gráfica, tá? Então a acentuação gráfica, ela nos ajuda a ler as palavras corretamente, dentro das suas pronúncias adequadas, né? E também ela serve também para grafia, para ortografia correta dessas mesmas palavras, tá? E aí então, para o nosso estudo aqui, eu dividi a acentuação gráfica em duas partes. A primeira delas são as regras gerais. Hoje nós veremos essas, tá? E para uma aula posterior, que eu ainda vou postar, serão as regras complementares, tá ok? Então, hoje nós vamos ver as regras gerais. E elas são basicamente 4 regrinhas, tá? Então vai ser bem rápida a nossa aula e eu vou postar algumas atividades valendo nota para esse segundo trimestre. Então vamos às regras gerais, tá? A primeira delas vamos enquadrar aqui certinho. Então a primeira regra geral, ela diz da acentuação das palavras monossílabas tônicas, né? As palavras com uma só sílaba. E as palavras com uma só sílaba só são acentuadas as que terminam em A, em E ou as que terminam em O. Tá ok? Então aqui, as palavras monossílabas tônicas, né, que tem pronúncia forte e aberta ou fechada, né, mas são pronúncias fortes. As terminadas em A, por exemplo, a palavra chá, né, eu acentuo porque chá é uma palavra monossílaba tônica terminada em A, né? Então, palavrinha chá. Palavrinha gás, terminada em S, mas é o S de plural, ele não vai fazer diferença. Então, né, essa palavrinha acentuada, ela termina em AS. A pá do pedreiro, o instrumento do pedreiro, né? Pá é uma monossílaba terminada em A, por isso leva acentuação. Palavrinha má. Fulana é uma menina má, né? Então esse má, ou ele no plural, mas, as meninas são más, esse mas recebe acento porque ela é uma monossílaba tônica terminada em A. Outro exemplo, outra parte da regrinha. Monossílaba tônica terminada em E. Mês. Estamos iniciando o mês de junho, né? Mês, monossílaba tônica terminada em E. Verbo crer. Eu acredito, eu creio. Né? E aí conjugado na terceira pessoa, ele crê. Então, se ele crê, esse crê é uma monossílaba tônica terminada em E, por isso recebe o acento circunflexo nesse caso. Vê, também conjugado na terceira pessoa, ele vê. Então, monossílaba tônica terminada em E. Também, palavrinha lê. Ele lê, terceira pessoa do verbo ler, ele lê, uma monossílaba tônica terminada em E. Monossílaba tônica terminada em O, né? Nós, pós, né? Dó ou pó, né? Pós é aquilo que vem depois, pós. Então aqui todas monossílabas terminadas em O. Então essas são as regrinhas da acentuação das palavras monossílabas tônicas, terminadas em A, E e O. Já disse na sala, né? Tem até um palavrão, né? Terminado em U. O pessoal coloca acento. É errado. Aquele palavrão não tem acento, porque é uma monossílaba tônica terminado em U. Né? Então, as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O é que levam acento. Então, essa é a primeira regrinha. A segunda regrinha... Vamos lá. Acentuação das oxítonas, olha lá. Tá? Então, as oxítonas terminadas em A são acentuadas. Por exemplo,
Guaraná, né? Oxítona, a última sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos, as terminadas em A. Então, Guaraná é uma oxítona terminada em A. Paraná, Andirá, são exemplos de oxítonas acentuadas terminadas em A. Depois, as oxítonas terminadas em E, você, tá? Então, jacaré, café, português, tá? As sílabas tônicas são as últimas, olha só. Se são as últimas, elas são oxítonas. E se elas são oxítonas e terminadas em E, elas recebem acento. As oxítonas terminadas em O, por exemplo, avó, tá? Giló, vovô, dominó. Tá? Então, são todas palavras oxítonas, ou seja, a última sílaba é a mais forte, é a tônica, e nesse caso, se ela é terminada em O, elas recebem acento. Oxítonas terminadas em ou ens. Aqui, ó, parabéns. Né? Última sílaba aqui, ó, bens. Ela é uma sílaba, é a sílaba tônica da palavra parabéns, é a última sílaba, por isso oxítona e terminada em ns ou ens. Então, ela recebe acento por isso. Alguém, terminado em em, alguém. Também, amém. São todas oxítonas terminadas em ou ens e recebem acento. Tá? Então, tá bem claro aqui para a gente observar. Agora vamos à nossa terceira regrinha, um pouquinho mais longa, que são das paroxítonas. Né? Paroxítonas, a penúltima sílaba da palavra é a tônica, é a mais forte. Então, a terceira regra da acentuação das palavras paroxítonas me diz que as palavras paroxítonas terminadas em i ou u, ou is, ou us, elas recebem acento. Vamos ver. Então aqui, biquíni, qual que é mais forte? O que, né? Então essa é a sílaba mais forte de biquíni, né? Vamos dividir aqui ela em 3, né? É uma palavra com 3 sílabas, trissílaba, onde eu tenho a última, penúltima é a mais forte, né? Então por isso, e ela é uma paroxítona terminada em i. Então, se ela é uma paroxítona, né, a penúltima sílaba é a mais forte, e ela termina em i, ela recebe acento. Então, aqui está o acento do biquíni. Outra palavrinha, tênis, né? Dividimos ela em duas aqui, ó, né? Última, penúltima. A penúltima é a mais forte, então ela é uma paroxítona. Por isso se justifica aqui o acento circunflexo, porque ela é, inclusive, terminada em i. Outra palavrinha aqui, vamos dividi-la. Né? Última, penúltima é a mais forte. Bônus. Existe o circunflexo aqui, porque ela é uma paroxítona terminada em u. Tá ok? Então, essa é a primeira parte da terceira regrinha aqui da acentuação. Agora, na acentuação das paroxítonas que terminam com L, com N, com R e com X, recebem acento. Por exemplo, a palavra notável, né? Ela termina com L, olha aqui, e ela é uma paroxítona, né? Última sílaba, penúltima sílaba. Tá? Então, por isso, notável recebe acento, porque ela é uma paroxítona terminada em L. Por isso, o acento em notável. Paroxítona terminada em N, de navio. Aqui, ó, divido aqui. Pólen é a sílaba tônica, é a penúltima sílaba. Tá? E ela termina em N, que diz aqui, ó. Paroxítona terminada em N, ela recebe o acento, pólen. Outra, paroxítona terminada em R. Vamos dividir aqui, fêmur, tá? Então essa é a mais forte, fê.
mur. Então, recebe o acento circunflexo no F, porque ela é uma paroxítona terminada em R. Tórax, né, o peito, né, o tórax. Tórax é uma palavra paroxítona, né, terminada em X. Opa! Por isso, recebe o acento. Tá ok? Deixa eu ver se está enquadradinho aqui certinho. Vamos lá. Agora, a outra parte da regrinha, né? A paroxítona terminada em uns. O caso aqui, né? Paroxítona, penúltima sílaba é mais forte, fórum, terminado em UM. Então aqui eu tenho uma paroxítona terminada em por isso recebe o acento. Palavrinha paroxítona terminada em UNS, ó. Opa. UNS. Então se justifica o acento aqui no álbum, né? E também, dentro dessa regrinha, as palavrinhas que terminam em PS, tá? Bíceps, tríceps, são nomes de músculos, né? Do corpo humano. Então, bíceps. Então, eu tenho uma palavrinha aqui, ó. O bi é a paroxítona, né? A penúltima aqui, sílaba que é a mais forte, bíceps. E terminada em PS. Por isso se justifica o acento aqui. A outra parte, aqui as paroxítonas terminadas em an ou ão, tá? Ou ans ou ãos. No caso aqui, órfã. Aí é importante observar o seguinte, aqui eu tenho o tio. O tio, pessoal, não é considerado um acento. O tio é um sinal gráfico que me mostra que eu tenho que anasalar o som, né? Eu não posso pronunciar esse A aqui de outra maneira que não tem que sair aqui quase no nariz, ó. Então, esse sinal gráfico aqui, que é o tio, né? Que se escreve assim, o tio, né? Ele é um sinal gráfico que mostra que a palavrinha, a letrinha tem que ser pronunciada de modo anasalado, né? Ão. Então aí eu tenho essa regrinha do an e do ão. Órfã, né? Uma paroxítona, eu sei que a penúltima sílaba é a mais forte, órfã. Então ela termina em an, por isso recebe o acento. Órfão, paroxítona, terminada em ão, recebe o acento. Ímã, paroxítona, terminada em an, recebe o acento, tá? E as palavrinhas paroxítonas terminadas em ditongo, pode ser no plural também, tá? Mais o S. Aqui, ó, falência, tá? Falência. Aqui eu tenho um ditongo, ó. Vamos dividir a palavrinha aqui, ó. Essa aqui é a mais forte. Falência. Se A eu percebi que o ditongo cresceu, né? Então é um ditongo crescente. Então eu tenho aqui uma palavrinha terminada em ditongo. E aí, se ela é uma paroxítona, né? A sílaba tônica é a penúltima, então ela deve conter o acento. Aí eu tenho a palavrinha aqui, várzea. Também eu tenho, né, uma paroxítona, a penúltima é a mais forte, várzea. E aqui eu tenho também um ditongo, zea, né? Então por isso que eu tenho que acentuar essa palavra. Régua, a régua que a gente tem aí, né, para fazer o traço, para fazer o desenho. A régua, eu tenho ela é uma paroxítona,
é a penúltima sílaba, é a mais forte. E aqui eu tenho ela é terminada em ditongo, régua, também crescente. Tem aqui no finalzinho, ingênuo. G é a sílaba tônica, ingênuo. Aqui no eu tenho um ditongo, né? E por isso eu tenho que acentuar a palavra. Aí eu tenho a outra aqui, carie. Carie. Então, eu também acentuo por ela ser uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, essas são as regrinhas da acentuação das palavras paroxítonas, onde a penúltima sílaba é a mais forte e se elas terminam com algumas dessas letrinhas, elas recebem um acento. Agora, a quarta regrinha, tá? A quarta regrinha é a regrinha das proparoxítonas. E aí, o que tem de interessante aqui? O que tem de interessante aqui é que todas as palavras proparoxítonas recebem acento. Mas como assim? As proparoxítonas são as palavras onde a antepenúltima tem o acento, né? Vamos fazer a sequência aqui, ó. Por exemplo, né? Eu vou pegar essa palavrinha aqui, ó. Código. Vou separar a sílaba, né? Então, qual que é a mais forte? Código, né? Então, na pronúncia eu percebo que é a primeira sílaba aqui, ó, tá? Então, mas a gente já estudou, né, na questão da posição da sílaba tônica, eu nunca conto conforme eu leio da esquerda para a direita, né? Na posição da sílaba tônica, eu sempre conto da última sílaba em direção à primeira, tá? Né? O meu sentido é o contrário aqui, né, da leitura. Eu leio daqui para lá, né, da esquerda para a direita, mas para eu saber a posição da sílaba tônica, eu tenho que analisar a palavra ao contrário, né, de trás para frente, a posição das sílabas. Né? Então, aqui, né, é a última sílaba, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, se ela é a primeira, segunda, terceira sílaba de trás para frente é a mais forte, ela naturalmente recebe acento. Como todas aqui, ó. Máquina, código, matemática, ó. Matemática. O K, o Ti, o Ma, né? Primeira, segunda, terceira sílaba de trás para frente é a mais forte. Né? Então, última, penúltima, antepenúltima. Típico, também. Lâmpada, são todas palavras proparoxítonas, perdão. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Né? É só eu contar, e se a sílaba tônica for a terceira de trás para frente, né? Como em código, a terceira sílaba de trás para frente, ela é mais forte, então deve ser acentuado. Então essas são as regras da acentuação gráfica, meus amigos e minhas amigas, tá? Então eu vou encerrar essa aula por aqui e logo eu já posto as atividades para vocês, né, realizarem no Classroom. Um abraço, um beijo desse gordo, feio, chato, mas muito feliz. Um beijo na alma de vocês. Tchau, tchau.